estudantes do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Elida Paixão e hoje é a nossa 8ª aula de PPT ou leitura, como algumas escolas costumam chamar. Nessa aula nós vamos estudar um pouquinho sobre o gênero debate regrado e sobre a paragrafação. Sempre nos blocos de estudo que vocês estão fazendo, desde o início dessas aulas remotas, vocês observam que uma vez ou outra uma questão pede para vocês produzirem um parágrafo argumentativo, um parágrafo apreciativo, que é a mesma coisa. Quando você vai apreciar algo, você vai dar a sua opinião, né? Então, quando vocês verem lá esses termos, parágrafo argumentativo, apreciativo, opinativo, sempre você vai utilizar de argumentos, né, de ideias que vocês têm a respeito de determinado assunto para construir esse parágrafo. Como essa questão é sempre solicitada nesses blocos de estudo, essa aula de hoje, além de a gente ver um pouquinho sobre o debate regrado, nós vamos discutir, dialogar de como é composto, como que é constituído esse parágrafo argumentativo, para facilitar as produções textuais de vocês, certo? Mas vamos ver aqui a imagem? O que é mesmo um debate regrado? Vejam aí a imagem. Vocês veem o quê? A imagem de uma mesa com pessoas, né, sentadas e o diálogo. A gente tem os balões que representam o diálogo. Então, essa imagem é só a linguagem não verbal que transmite essa comunicação para a gente, né? Então, a gente já tem uma noção. Olha, o debate regrado é pessoas falando sobre alguma coisa. Isso aí já está de cara nessa imagem, não é certo? Vamos ver a outra aí. E aí nós temos a definição. A partir daquela imagem que a gente vê as pessoas debatendo, o que nós podemos dizer do debate regrado? Ele é um gênero oral, em que 2 ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre suas ideias, né, 2 ideias diferentes, levantando argumentos que defendam a sua linha de pensamento. Então, sempre nesse debate, né, vocês vão perceber que tem a defesa de ideias, ou seja, alguém é a favor de algo, outro defende outra coisa, então por isso que a gente chama de ideias diferentes, né, controvérsias. Olha aí a outra imagem. Vamos ver o que diz. Como o nome indica lá, regrado, segue determinadas regras que são dadas antes do debate começar. Então, essas regras, ela é mediada por quem vai fazer o debate, mas normalmente ela vai ter o quê? O tempo de fala e o direito a réplicas e tréplicas, que são o direito à resposta que é dado. Nós vemos isso agora, recentemente nós estamos passando aí por um período eleitoral, os candidatos estão em campanha, então vocês sempre vão ver, daqui uns dias a TV deve transmitir o debate, né, que é o gênero oral, que é esse debate regrado, vai ter o tempo de fala, vai ter o direito de réplicas, de tréplicas, das respostas, né, de cada candidato, vocês vão observar isso bem, certo? Vamos ver aqui outra imagem? Vejam só. Então, para acontecer o debate regrado, ele tem que ter essa figura aí, o moderador ou o mediador. Tem essa pessoa, quando vocês forem assistir lá, tá bem perto, acho que daqui umas 2 semanas, né? Porque a eleição é no próximo dia 15 de novembro, vocês vão observar essa pessoa aí do moderador, do mediador do discurso, né? Desse debate. O que ele vai fazer? Olha essas ações dele. Ele vai coordenar o debate, vai apresentar o tema, ele que vai ditar as regras, né, que são organizadas antes. Ele vai escolher os debatedores, que no caso da eleição em si já tem, né? Mas se fosse de outro tema, o mediador que ia escolher. Ele estipula o tempo de fala
e ele também tem a voz de interromper. Ele pode interromper quando necessário, quando esse debate ele vai para um tom mais agressivo, quando não há respeito entre ambos as pessoas que estão participando. Então, ele tem esse poder de interromper, porque ele é o que? Ele é o mediador, ele que vai ordenar ali para que aconteça de maneira civilizada, certo? Olha aí uma imagem que a gente tem, só para vocês verem assim a questão do mediador. Vamos pensar, né, como eu dei o exemplo da campanha eleitoral, vamos pensar que esse verde é o candidato 1, o de roxo é o candidato 2 e o mediador está ali, né, está entre eles, coordenando, estipulando, ditando as regras, né, e fazendo com que esse debate, esse discurso ocorra da melhor maneira possível. Certo? Então, vamos ver mais uma imagem aí? Olha só. E o que a gente tem, como nós falamos de regras, né, de funções que o mediador tem, os debatedores ou os candidatos, que é o exemplo que a gente está usando, eles também têm que seguir alguns deveres, né, algumas regras que são estabelecidas por eles. Olha aí uns exemplos que a gente tem. Preparar previamente o tema do que ele vai falar, então ele já tem que elencar os seus argumentos, né? Para ver como que ele vai falar daquilo lá no momento que for perguntado, solicitado. Tem que expor com clareza as suas ideias, evitar repetir as ideias ou argumentos já expostos, para que o debate não fique repetitivo, cansativo. Respeitar as regras estabelecidas, que o caso é o tempo lá, e não pode utilizar uma linguagem agressiva, porque é o que eu falei, o mediador está ali para interromper. Se ele vê que o tom, a linguagem já está agressiva, ofensiva, ele pode parar, né, o debate. Certo? Então, isso aí são algumas regras, né, alguns pontos que a gente tem que observar nesse debate regrado. Então, lá no material de estudo de vocês, tem um texto para vocês lerem e depois tentarem tirar os argumentos daquele texto para tentar fazer um debate regrado, né? Tem uma sugestão lá de proposta. Além disso, depois que vocês fazerem isso, vocês vão ter que desenvolver um parágrafo argumentativo sobre a temática do texto que está lá no bloco de estudo. Então, como eu disse no início dessa teleaula, volta e meia vocês veem questões pedindo para vocês desenvolverem ora um parágrafo argumentativo, apreciativo, opinativo. Lembrando que eu disse que são são sinônimos. Quando você vai apreciar, opinar e argumentar, você vai apresentar argumentos a favor ou contra determinado assunto que está lá, algum texto, alguma proposta textual, que sempre os blocos de estudo aparecem. Não é verdade? Então, agora nós vamos ver na imagem algumas dicas de paragrafação. Mas o que é a paragrafação? Como o próprio nome diz, é a elaboração coerente dos parágrafos. Então, para responder essas questões que sempre aparecem nos blocos de estudo, vocês prestem bem atenção nessas dicas que vai ajudar para você produzir um parágrafo bem coerente de acordo com o tema lá proposto. Primeiro, olha aí o que ele fala. Cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia núcleo. Então, todo parágrafo ele parte de uma ideia. Essa ideia núcleo que a gente chama de tópico frasal. O tópico frasal é a ideia central ali do texto, né? No caso, nós estamos falando de um parágrafo. O tópico frasal, ele deve ser composto por no máximo 3 orações. Então, ele está dando assim um exemplo de como que você vai pensar na composição desse parágrafo. Então, pensem que você vai utilizar 3 argumentos secundários dentro dessa ideia núcleo, dessa ideia central, que é o tópico frasal. E aí, ele vem com outra dica aí, ó. Um parágrafo deve ser constituído por uma ideia núcleo, por ideias secundárias e pela conclusão. Lembrando que essa ideia núcleo, que é do que o parágrafo ali vai dizer, nós chamamos de tópico frasal, né? Que é a ideia central daquele texto, daquele parágrafo em si, certo? Olha aí um exemplo que nós temos
Veja só, que foi elaborado a partir do texto normativo que nós estávamos estudando, né, sobre a questão da Lei Maria da Penha, que ela foi elaborada a partir da violência contra a mulher. Olha só esse parágrafo aí para vocês observarem essa estrutura que eu acabei de falar, da ideia núcleo, das ideias secundárias e da conclusão. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Então, o que está de vermelho aí é o tópico frasal, que é a ideia principal desse parágrafo. O que ele vai falar? Da violência contra a mulher, que tem aumentado, né? Ele vai apresentar dados. E aí, de verde, nós vamos ver as ideias secundárias, os argumentos que ele vai utilizar para sustentar esse tópico frasal que ele apresentou aí de vermelho. Vamos ver? Então, de verde são as ideias secundárias. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Vejam aí de verde as ideias secundárias, os argumentos que ele utilizou de dados estatísticos, né, de pesquisas que vêm desde os anos 80 até, né, atualmente 2014, e vem falando de vários tipos de violência, sem ser a física, também a psicológica. Então, veja os argumentos que ele vem utilizando. Então, quando você for fazer um parágrafo, você tem que pensar bem nessa questão dos argumentos. A argumentação, ela vai te ajudar a pensar, né, nessas ideias secundárias. E por último, que está de azul, é a conclusão, que é como que ele vai terminar esse parágrafo. Vejam só. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então, vejam que é um parágrafo bem rápido, bem sucinto. É claro que esse texto, como vocês não estão vendo aí na referência, mas ele é um trecho lá de uma redação do Enem de 2015, é bem elaborado, foi uma das redações que tiraram a nota máxima, por isso que é um parágrafo maior, né, bem estruturado, bem coeso. Mas vocês também podem chegar nesse passo. A gente está aqui, enquanto professora de língua portuguesa, dando essas regras, né? Nem regras, essas dicas para que vocês produzam textos argumentativos, né? E começando a pensar no parágrafo. A gente tem que ir por parte, porque até você chegar numa redação que vai tirar a nota máxima, você tem que ir produzindo devagarzinho. Então, vamos pensar nessa questão do parágrafo. O que ele tem que ter, né? E aí, nós temos aí outras imagens que resumindo isso que eu disse. O que eu falei para você? Então, é primordial que você entenda que o parágrafo ele deve ser constituído de apenas uma ideia, que foi o que a gente chama de ideia núcleo, né? Essa ideia núcleo, que é a ideia principal, também é chamada de tópico frasal. A partir da ideia núcleo serão desenvolvidas as ideias secundárias, como nós vimos aí no exemplo da violência da mulher que estava lá de verde. Foram vários argumentos, né, dados estatísticos que ele utilizou para sustentar o tópico frasal, a ideia central que foi da violência. Então, essas ideias secundárias, elas deverão estabelecer relação dialógica com a ideia central, né, com a ideia principal. Mas o que é o tópico frasal, né? O que é o tópico frasal? Olha, só para vocês terem bem em mente, o tópico frasal nada mais é do que a frase inicial de cada parágrafo, frase que resumirá a ideia a ser desenvolvida. Então, lembram lá no exemplo que eu dei, que vocês viram de vermelho, o tópico frasal. Como o próprio nome diz, é a ideia núcleo, mas ela vem em frase, né? É toda aquela frase que está destacada lá. Certo? E aí, aqui no quadro, eu coloquei um mapa mental para vocês lembrarem do que nós estudamos nessa aula, que foi isso aí, ó. O debate regrado, que é um gênero oral, tem que ter muita argumentação, ele tem regras, tem a figura do moderador, mediador, e tem que ter um tema para debate.
A paragrafação, que é o que nós acabamos de ver, é como nós vamos construir um parágrafo que tem que ter o tópico frasal, que é a primeira frase lá principal, a ideia núcleo, que vem do tópico frasal, as ideias secundárias e a conclusão. E aí, para terminar, nós vamos ver uma frase que eu gosto muito dela, para vocês verem a necessidade de ler. Uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre. É uma frase de Frederick Douglass e eu espero que vocês leiam, aprofundem o conhecimento de vocês cada dia mais na leitura. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.